Eu quero falar para vocês sobre idolatria a imagens de escultura. Muitas pessoas podem falar, Dani, mas é um tema que todo evangélico sabe disso. Não, mas eu vou relatar para vocês uma experiência sobrenatural que eu tive com Deus relacionado a esse pecado. Vamos em Salmos 115, 4:8. Olha o que está escrito. Seus ídolos são prata e ouro, a obra das mãos dos homens. Eles têm boca, mas não falam. Eles têm olhos, mas não veem. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Eles têm narizes, mas não cheiram. Eles têm mãos, mas não seguram. Eles têm pés, mas não andam. Nem fala alguma sai através de sua garganta. Aqueles que os fazem são como eles. Assim também é cada um que confia neles. Olha só o que está escrito. Eu nasci católica, minha família inteira materna é católica, inclusive a maioria é até hoje, minha mãe é católica até hoje, né? Os únicos evangélicos da minha família é eu, minha irmã e o meu tio, só. O resto é tudo católico. Eu cresci na igreja católica, eu fiz primeira comunhão, eu fiz crisma, eu fui batizada na igreja católica, eu participava do coral da igreja católica. Mas, como eu disse para vocês, os ensinamentos que eu tive, pelo menos aqui na minha cidade, que é interior, não aprendi nada da Bíblia. Tudo que eu aprendi foram rezas decoradas. O terço foi Creio em Deus Pai, foi Pai Nosso, foi Ave Maria e só. Eles não ensinam a Bíblia, pelo menos no meu tempo, na igreja que eu congregava quando eu era criança, eles não ensinavam a Bíblia. Era só reza decorada, só. Eu cresci com praticamente um entendimento ateu, porque eu nem sabia que Deus existia. Para mim, Deus era uma lenda, eu nem sabia como era o caráter de Deus, eu nem imaginava realmente a história de Deus, porque não era ensinado. Eu lembro que a minha avó, ela não sabia ler, minha avó materna, ela praticamente me criou, porque a minha mãe trabalhava muito e a minha avó ficava cuidando de mim. E minha avó, infelizmente, ela era muito ignorante, ela não sabia ler, então ela simplesmente acreditava em tudo que o padre falava. E minha avó, ela era idólatra roxa. Eu lembro que quando eu era criança, ela tinha imagens de escultura na casa dela, ela fazia carinho nas imagens, ela beijava as imagens, ela ficava conversando com as imagens, ela chorava aos pés da imagem. E eu, criança, eu pensava que a imagem era viva. Eu pensava, só que eu tinha medo de chegar perto porque eu não queria conversar com a imagem, eu tinha medo. Quando eu fazia a primeira comunhão, a minha avó ela era tão fanática por imagens, pelo catolicismo, muitas vezes eu recebia uma imagem de santinha que fazia um tour pelas casas, né? E eu recebia essa santinha a cada 10 dias. E eu era criança, chegava na minha casa, era umas 7 horas da manhã, eu tinha que acordar para receber a santinha, colocar ali no altar e rezar. E eu lembro que quando eu não acordava, minha avó ficava assim, ó, furiosa. Ela me arrancava da cama pelos cabelos, sabe? Ela me batia. Vai receber a santinha, sua irresponsável! Sabe? Tipo, ela era muito louca por imagem. Tipo, uma idolatria muito pesada. E eu, gente, desde criança, eu não entendia o porquê que minha avó tinha tanta paixão por imagem. Porque teve um dia que eu fiquei decepcionada. Eu era criança ainda, eu tinha uns 9 anos de idade, uns 8 anos por aí. E eu lembro que a imagem da minha avó caiu no chão e se partiu. E eu saí correndo para ver a imagem porque eu pensei que ia ter órgãos, sangue. E quando eu fui ver era só cimento. Eu pensei que a imagem era viva, de tanto que minha avó conversava com a imagem. E eu fiquei tipo, cadê o sangue? Cadê os órgãos? É cimento? Parecia que já era Deus me despertando desde criança. O meu coração nunca foi idólatra. Por mais que minha avó me obrigasse, o meu coração sempre questionou. Eu sempre tive um pé atrás, eu tinha medo. Eu não queria chegar perto. Eu sentia algo ruim. Eu lembro que quando eu era adolescente, depois que eu fiz a crisma, que quando eu fiz a crisma eu era pré-adolescente, eu tinha uns 13 para 14 anos, eu fui na missa. E eu lembro que o padre foi e falou assim, e agora toda a igreja levante a mão, vamos adorar a nossa querida mãezinha. E a igreja inteira se virou para uma imagem de escultura, que era a Nossa Senhora Aparecida, né? E começou a adorar a imagem. E naquele momento, eu não levantei a minha mão.
Eu não era evangélica, gente. Nesse tempo, eu já estava começando a me perder. Eu já estava começando a beber, começando a fumar. Mas nesse tempo, minha avó era viva ainda. Não conseguia erguer minha mão e eu achei tudo aquilo patético. Eu fiquei assim, por que essas pessoas estão adorando um pedaço de cimento? Eu não conhecia a Bíblia, eu não conhecia o Deus vivo, mas eu não era idólatra, eu nunca fui idólatra. E eu nunca conseguia entender, eu era católica. E eu não conseguia erguer as minhas mãos, pra mim era ridículo, eu achava ridículo. E ninguém tinha me falado que idolatria era pecado. E eu acredito que já era o próprio Deus, de alguma maneira, me despertando, ele mesmo sozinho. E eu não erguia minha mão. E eu ficava sem entender, eu olhava para as pessoas tipo, será que essas pessoas têm algum problema? Será que eu que sou anormal? É o cimento. Era isso que vinha na minha cabeça. Aos meus 21 anos de idade, eu me converti. Vocês conhecem o meu testemunho. Até que eu tive uma experiência muito forte com Deus, relacionado a imagens de escultura. Deus me revelou, gente, no mundo espiritual, o que esse pecado causa nas pessoas. Eu tava andando no calçadão da minha cidade e era tipo entardecer assim, era tipo umas 6, 7 horas da noite, tava escurecendo. E eu tava no calçadão sozinha e de repente tinha um grupo de senhorinhas da igreja católica, tipo 60, 70 anos, todas com imagem na mão, tercinho na mão, conversando. E quando eu passei por elas, o Espírito Santo me fez olhar para elas. Quando eu olhei para todas elas, foi algo terrível que eu vi. Os olhos, elas eram cegas. Eu vi no espiritual, surdas, mudas. E elas estavam como estátua. E quando eu vi aquilo, eu achei muito macabro. Eu falei, meu Deus, que isso? E aí o Espírito Santo me disse, você se torna semelhante àquilo que você adora. Eu falei, isso é o pecado da idolatria? É isso que acontece com as pessoas que idolatram imagens no mundo espiritual? Deus me disse, sim, é muito grave. Quem adora imagem de escultura se torna semelhante a uma imagem de escultura. Fica cego, surdo e mudo no mundo espiritual. É muito pesado. De repente, estava passando uma procissão. Quando eu olhei para a procissão da Igreja Católica, que estavam carregando imagens, eu vi uma nuvem negra sobre a procissão. Foi algo assim, parecia filme de terror, gente. Ali era uma legião de demônios acompanhando a procissão da Igreja Católica. Foi algo tenebroso. Na palavra do Senhor, em Isaías 45:20, está escrito que Deus odeia procissão. Deus odeia imagens de escultura. Isso é um pecado gravíssimo. E o que está por trás disso são legiões de demônios. E pessoas que participam de procissões e adoram imagens de escultura, se não se arrependerem, vão para o inferno. Não serão salvas. Porque é um pecado gravíssimo você trocar a adoração do Criador nem para criatura, para uma imagem de escultura, gesso, cimento, barro. É terrível, terrível.